Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o deputado federal do Brasil, André Janones, envolvendo o governo Bolsonaro e Bolsonaro totalmente com a fraude do INSS. Bem, você sabe do escândalo do INSS, ok? Mas você também sabe que os bolsonaristas criam essa narrativa para envolver o Lula nesse escândalo, sendo que o Lula, nem da política brasileira, estava participando em 2019. E todo esse escândalo vem acontecendo desde 2019. O André Janones deixa claro aqui que o governo Bolsonaro, além de envolvidos, poderiam ter sanado isso, mas não sanaram porque são incompetentes ou mau caráter, nós não sabemos. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando, vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L, olha na descrição. Dá uma mão cheia. 5 anos que o esquema do INSS foi denunciado e o governo Bolsonaro não fez nada. O Jornal Nacional já mostrou muita coisa, mas a gente foi além. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Gente, o servidor fez isso depois de ser ameaçado de morte durante o governo de quem? Do Bolsonaro. Acompanhei. O acordo entre a Conafer e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança permitiu que a Conafer fosse reabilitada. Agora, sabe o que é o que mais chama atenção? É que só depois das denúncias dos técnicos do INSS é que o contrato foi suspenso. Isso por menos de 30 dias. Foi só o tempo do governo Bolsonaro mudar quem cuidava da diretoria. Olha isso! A Conafer chegou a homenagear o então diretor de atendimento do INSS, Jobson de Paiva Salles, responsável por reverter a suspensão. Para tudo aqui. Vocês entenderam isso daqui? Um servidor do INSS percebeu que tinha rolo. Falou, olha, tá estranho. E aí ele procura o INSS, faz a denúncia e o INSS não faz nada e coincidentemente ele começa a receber ameaças de morte. O INSS de Bolsonaro. A justiça. E aí o que é feito? Mandam parar de roubar os aposentados? Começam a investigar as fraudes? Não. Nada é feito e o processo é arquivado. Tudo durante o governo Bolsonaro. Em março de inelegível, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na investigação da Polícia Civil. Calma, que só piora. Segundo a investigação, a relação do presidente da Conafer com o governo Bolsonaro é ainda maior. Basta ligar os pontos. Pelas investigações, ficou claro que o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, era ligado a José Carlos Oliveira. José Carlos, que foi presidente do INSS e ministro do Trabalho e Previdência de quem? Do Bolsonaro. Olha isso, pessoal, como é que esses bolsonaristas sujos, mau caráter, têm a pachorra de quererem criar uma narrativa contra o presidente Lula nesse escândalo, sendo que é o presidente Lula que está claríssimo quem está resolvendo esta situação. Bolsonaro, além de ter fechado os olhos, o Janones vai além. Pode ser, possivelmente, supostamente, há envolvimento. Olha isso, pessoal. Nunca acreditem em bolsonaristas sujos. Esse vídeo aqui deixa claro isso. A polícia apurou que Cícero Marcelino, um assessor de Lopes, era o operador financeiro da Conafer, que, por sua vez, realizou movimentações financeiras com quem? Com o José Laudenor, sócio de José Carlos Oliveira, em ao menos 2 empresas. Isso é muito grave. A alta cúpula do governo do Bolsonaro, ela está envolvida no surgimento do caso, exatamente quando os convênios aumentaram. E está só começando, viu? A PF já apontou o uso de contas laranjas. Indica
indícios de movimentações não declaradas e até vínculos com pré-campanha eleitoral, reforçando a suspeita de conluio entre a Conafer e autoridades do governo do Bolsonaro. O caso só começou a ser investigado depois que o presidente Lula tomou posse. Foi no governo do Lula que a CGU e a Polícia Federal desmantelaram, acabaram com esse esquema ilegal. E o mais importante, é o governo do Lula que vai antecipar a devolução do dinheiro e transformar os bens apreendidos, como Ferrari, apartamento de luxo e mais um monte de coisa, em recurso para os aposentados. Resumo de toda essa história: durante o governo do Bolsonaro, os aposentados eram roubados e quem denunciasse era ameaçado de morte. O governo do Lula protege os aposentados, coloca os ladrões de aposentadoria na cadeia e ainda vai devolver o dinheiro de quem foi roubado. Pessoal, não se deixem enganar. Clica aqui no botão de compartilhar. Pessoal, não se deixem enganar. Vamos nos aprofundar mais ainda nesse caso aqui do INSS com essa matéria de Jornal Nacional. O Nacional teve acesso com exclusividade à denúncia que um servidor do INSS apresentou à Polícia do Distrito Federal. 5 anos atrás, em 2020, ele fez um alerta no sobre governo Bolsonaro. Desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Ele pediu para não ser identificado, mas aceitou conversar sob a condição de anonimato. Na época que a diretora de benefícios estava cortando, né? Os ACPs estavam fazendo uma auditoria em cima deles. Alguns servidores receberam ameaças, foi falado lá dentro. O coordenador que estava atuando em cima dos ACTs e também o diretor. Eles receberam ameaças justo no período onde que estavam enviando ali as auditorias dos descontos associativos. Depois da denúncia, a Polícia Federal abriu uma investigação que foi encerrada no ano passado sem nenhum indiciamento. A Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar os descontos indevidos em 2020, depois que aposentados do INSS fizeram denúncias ao Ministério Público. O servidor foi chamado para depor em fevereiro de 2021. Ele repetiu as denúncias de descontos irregulares em benefícios feitos... Olha isso. Com esse vídeo aqui corrobora mais ainda o que o André Janones estava falando, esse envolvimento do Bolsonaro. Pessoal, em 2020 eles puderam ter sanado isso e não sanaram. Sabe o que é você ver as pessoas sofrendo com algo e não fazer nada para essas pessoas poderem continuar vivendo a vida sem tantos problemas? É isso que acontece quando esses escândalos acontecem. Obrigado, presidente Lula, e obrigado, Janones, pela voz e por desmascarar e envolver totalmente o Bolsonaro nesse caso, porque sim, tem que envolver mesmo. Pela Conafer, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. No depoimento, o servidor disse que em 2020 houve um aumento repentino e anormal em comparação com outras associações, que em janeiro de 2020 a Conafer tinha cerca de 80 mil filiados com desconto nos benefícios previdenciários. E em outubro de 2020, esse número superou 250 mil. Nesse mês, o acordo da Conafer estava suspenso. O acordo entre a Conafer e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança permitiu que a Conafer fosse reabilitada. Olha isso, pessoal, tinham resolvido essa situação, mas alguém ali do governo do inelegível, pessoal, lá no INSS, mandou isso para outra pasta, e lá na outra pasta as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, e tudo isso continua acontecendo até agora. O governo Bolsonaro é sujo, pessoal. O ex-governo Bolsonaro foi sujo, é sujo e continua
continua destruindo vidas de brasileiros até agora. Jamais, pessoal, jamais caiam nas lorotas bolsonaristas. Obrigado, André Janones, por revelar esses fatos que são importantíssimos nesse caso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui!